Bom dia, turma. Vamos continuar o nosso assunto sobre a classificação dos seres vivos. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia e sistemática. Mas o que seria a taxonomia? Dentro da nomenclatura da biologia, da ciência, taxonomia é um termo científico que é usado para classificar os seres vivos. Na natureza, existem muitos tipos de organismos, como eu falei para vocês na nossa aula passada. E existem animais de tamanhos, de cores, de estruturas corpóreas, cada um diferente do outro, né? Então, por esse motivo, é necessário uma organização, né? E classificação também deles. E um dos pioneiros na classificação deles foi o filósofo grego Aristóteles, que teve valiosas contribuições, né, em vários ramos da ciência. E sua proposta foi a de dividir os seres vivos em duas categorias: os animais e as plantas. Para ele, o que pudesse se deslocar, se alimentar, era considerado um animal. O restante se tratava de vegetais. Então, daí vocês tiram que os fungos eram classificados como os vegetais, as algas eram classificadas como os vegetais, os protozoários, diferentes organismos aí. Tudo que não se alimentava era considerado considerado uma planta. Já aqueles que precisavam se alimentar, buscar meios para se alimentar, eram considerados animais, de acordo com o filósofo Aristóteles, né, que dividiu aí, foi um dos primeiros a classificar os seres vivos em dois grandes grupos, animal e vegetal, né? Com base nos estudos a respeito da evolução dos seres vivos, surgiu também uma nova área. A taxonomia, a ciência que classifica os seres vivos. A nova área que iria surgir para contribuir também, né, nessa classificação se chamava sistemática. Essa área ficou conhecida como sistemática. Então, essa área dedicava-se aos estudos das relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos, o que se chama hoje em dia de filogenia, né? E hoje em dia, inclusive, as propostas mais atuais para a classificação dos seres vivos têm sido feitas, né, com base, né, com embasamento estabelecido nessas relações de filogenia. Então, os sistemas de classificação dos seres vivos desenvolvidos com base no parentesco evolutivo são conhecidos como sistemas naturais, enquanto aqueles que não consideram as relações evolutivas são denominadas artificiais. Então, além das propostas de Aristóteles, que existiram, né, algumas outras tentativas também históricas para classificar os seres vivos lá na Grécia Antiga, e uma delas era de classificar os animais de acordo com o meio em que viviam, por exemplo, terrestre, aquático ou aéreo, e as plantas conforme o porte delas, menores, médio, grande, né? Essa também era uma maneira de classificar e selecionar, né, esses seres vivos em grupos, certo? Porém, as propostas sobre a classificação dos seres vivos foram evoluindo também, né? Até que certo dia, um médico botânico publicou um livro conhecido como Systema Naturale, que ficou muito conhecido no século passado, e o autor dessa obra era conhecido como Linneu. Linneu foi um grande médico e botânico, e ele contribuiu muito na classificação dos seres vivos. Nesta obra, né, Linneu propôs um sistema de classificação em que considerava as características estruturais, anatômicas, para
cada agrupamento dos seres vivos. Então, ele observou detalhadamente, né? Embora o sistema de classificação de Linneu fosse artificial, e ainda muitos pontos são utilizados no fundamentos no sistema de classificação atual, né? Tudo que Linneu propôs, ainda nos dias de hoje, nós utilizamos dentro da nomenclatura científica. Entre esses pontos, nós podemos citar as categorias taxômicas criadas por Linneu. Essa é uma das partes mais importantes na taxonomia sistemática, porque é ela que vai nos levar à origem e a filogenia de cada espécie, da onde ela surgiu, qual o grau de parentesco com outras espécies que existem, né, dentro de um meio, né, do meio ambiente. Então, a categoria básica da classificação dos seres vivos seria a espécie, certo? Em ordem crescente, as categorias taxômicas que seguem a espécie seriam gênero, ou melhor, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo. Em algumas linguagens também está escrito divisão, mas geralmente é filo, e reino. Então, essas são as 7 categorias taxômicas de ordem crescente. Tem que estar nesta ordem, tá? Primeiro, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A espécie é o que vai muitas vezes diferenciar uma da outra em relação a gênero e família, tá? Então, as 7 categorias taxômicas são reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Não esqueçam disso jamais, tá? Questão de prova. Por exemplo, na imagem a seguir, mostra 2 espécies aí de animais, com diferentes tipos de classificação científica. Temos aí o lobo-guará, que pertence ao reino Animalia, ao filo Chordata, classe Mammalia, subclasse Theria, infraclasse Eutheria, ordem Carnívora, família Canidae, gênero Clissocio e a espécie Clissocio barryrus. Então, aqui vocês notem que não são 7 categorias taxômicas, mas tem um pouco a mais. Porém, o que se pede na regra da nomenclatura científica são 7. Tá? As que eu citei para vocês anteriormente, tá bom? Aqui é só um exemplo para vocês verem a diferença entre o lobo-guará e o cão doméstico, que pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo, à mesma classe, subclasse, infraclasse, a mesma ordem, a mesma família, porém, quando chega no gênero e na espécie, muda. Eles modificam, tá? Isso aqui é para vocês verem como é importante a classificação dos seres vivos. Como vocês observaram, os lobos-guarás e os cães domésticos, eles compartilham de diversas categorias taxômicas, como reino, filo, a classe, subclasse, infraclasse, ordem e até mesmo a família. No entanto, quando chega ali os gêneros, eles pertencem a gêneros diferentes e, consequentemente, pertencerão também a espécies diferentes, certo? Vou tentar gravar assim para vocês, para explicar um pouquinho mais sobre a nomenclatura binominal. A nomenclatura binominal foi uma outra grande contribuição de Linneu às regras científicas, à classificação dos seres vivos. Os nomes dentro dessa regra deveriam ser sempre compostos de 2 palavras, por isso binomial, né? Binomial justamente por isso, 2 nomes, por isso dessa expressão, né? Nomenclatura binominal,
binomial. Aqui a gente tem como exemplo o nome da espécie Homo sapiens, por exemplo, da nossa espécie. O primeiro termo é o Homo, que corresponde ao gênero daquela espécie. Aqui eu peguei o exemplo que está no livro, Homo sapiens, mas poderia ser um outro tipo de animal, sem problema. Sempre o gênero é o primeiro termo. Primeiro termo, aqui no caso do Homo sapiens, é o Homo, que corresponde ao gênero, e a espécie humana que pertence. Então, esse primeiro termo nós chamamos também de epiteto genérico. E o segundo termo, que aqui nesse nome científico vai ser sapiens, corresponde ao epiteto específico, ou seja, vai determinar a espécie que pertence aos seres humanos, dentro do gênero Homo, tá? Aqui abaixo mostra esse exemplo que eu acabei de citar para vocês, tá? Ó, Homo, gênero, sapiens, epiteto específico, que vai definir e classificar essa espécie, tá? Uma outra regrinha muito interessante dentro da nomenclatura binomial é a questão do primeiro e segundo nome. Existe uma regrinha básica que vocês vão saber identificar um nome científico e entender como que é escrito, não só pronunciado, mas escrito. Aqui vocês estão observando que o primeiro nome, o Homo, que é o gênero, está escrito em letra maiúscula. A primeira letra é maiúscula. Já o segundo nome, que seria o epiteto específico, né, daquela espécie, definiria, né, qual é a espécie daquele gênero. Aqui nós temos o sapiens, e sapiens é com a letra minúscula. Então, na nomenclatura binomial, sempre vem dois nomes que vai classificar aquela espécie cientificamente. Aqui é o nome científico da espécie humana, tá? Que está classificado aqui e também está aqui o exemplo, né? Mas se você for pesquisar uma outra espécie de um gato siamês, de um cachorro pitbull, que são os nomes vulgares, né? Nome popular, pesquisa o nome científico dele. Você vai começar a entender melhor isso. Comparem, por exemplo, as plantas. Existem milhões de orquídeas, então compare o nome científico da orquídea vermelha para orquídea rosa, orquídea branca para orquídea lilás. Elas vão possuir o mesmo gênero, porém o epiteto específico, que seria a espécie, será diferente, e a regra sempre vai ser a mesma. Primeiro nome da forma escrita do nome científico sempre vai ser com letra maiúscula, e o segundo nome do nome científico sempre vai vir com letra minúscula, como mostra aqui para vocês no Homo sapiens. Então, como eu expliquei para vocês no início, né, da aula, desde a antiguidade, os seres humanos, eles observam e tentam classificar os seres vivos. E eu disse para vocês que lá no início, ainda lá na época de Aristóteles, ele classificou os seres vivos em animais e plantas, né? Que no latim quer dizer animalia e plantae. E isso é uma outra coisa que eu já ia esquecendo de citar para vocês. A origem do nome científico, a origem da nomenclatura. Por que, professor, os nomes são sempre no latim? Porque sempre na linguagem do latim? Porque o latim, durante muito tempo, foi considerado uma linguagem universal. Então, os naturalistas, botânicos, médicos, cientistas, que viveram, né, aí desde a origem de tudo ali do século passado, colocaram, né, tiveram essa grande ideia de sempre rotular o nome das espécies a um nome de origem sempre do latim, por se tratar de uma linguagem única e aonde todos, entre aspas, né, independente de qual continente estivesse, seria a mesma linguagem,
certo? Por isso que se eu descobrir uma espécie nova de uma planta e batizar ela, seja em qual for o nome, ele sempre vai ter que ser de origem do latim, sempre seguindo nessa linha, porque em todo o mundo eles conhecerão essa espécie por conta do nome que é em latim. Então, por isso que os nomes científicos de todos os seres vivos, de todas as espécies de seres que vivem no planeta, sempre são batizados, sempre com origem, com significado de origem no latim, tá? Então, aqui mostra para vocês que durante muito tempo as plantas foram divididas aí entre os musgos, os líquens, os fungos, as algas, as bactérias, eram considerados plantas. E a animalia, os animais seriam aí todos os cordatos, moluscos, anelídeos, artrópodes, plateumintos, enfim. Todos aí que precisavam, eram considerados seres heterotróficos, precisavam de alguma forma buscar meio para se alimentar, né? Porém, durante os anos 60, o pesquisador norte-americano Robert Hitachi propôs uma nova classificação dos seres vivos, dividindo aí, que era apenas em dois, dividiu aí os reinos em 5 reinos, os seres vivos em 5 reinos: Monera, Protista, nome proposto aí em substituição ao termo Protoctista, e Fungi, Plantae e Animalia. Então, deixou de ser somente o reino Plantae e Animalia para ser 5 reinos, aqui como mostra a outra página, né? Esses 5 reininhos aqui que tem no livro de vocês. Reino, vamos começar da origem de tudo. Sempre eu vou estar ensinando e dando exemplo para vocês numa escala evolutiva. Então, de acordo com a escala evolutiva das espécies, vem primeiro Monera, que são as bactérias, em seguida os protistas, depois plantas e fungos, e por último o reino Animalia, tá? Então passou, depois de muito tempo aí do século passado, sendo apenas reino Animalia e Plantae, passou a ser então classificados seres vivos em 5 reinos, né? Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia, ok?